E aí, pessoas do bem, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Eu venho trazer aqui uma indicação de leitura para vocês, rápida, certo? Com poucos comentários. Mas, inclusive, já deixa eu dizer para vocês, eu estou fazendo uma releitura de alguns livros meus do tempo de faculdade. E, cara, uma dica, viu? Pessoal, quando vocês estiverem lá naquela ânsia de chegar para o professor da faculdade de vocês e impressionar ele dizendo que você leu a obra que ele cita na sala de aula, que ele indicou, né? Isso vai dar méritos a vocês. Faz até bem, porque você pode ganhar uma bolsa de mestrado aí impressionando o professor certo, né? Mas o fato, eu fazia muito isso na faculdade, cara. Os professores indicavam alguma obra e eu ficava ansioso, comprava o livro lá e começava a ler, só que aquela leitura era de pouco proveito, porque eu queria terminar ela com certa velocidade, às vezes, de uma aula do professor do fim de semana para outra do começo da outra semana, entende? Então me fazia, né, ter uma certa leitura acelerada e era uma perca de tempo, porque hoje eu estou relendo essas obras e eu olho assim para elas e digo, cara, isso tá aqui e eu não vi. Como é que eu não percebi essa ideia aqui na primeira vez que eu li esse livro? A maturidade de leitura também conta, né? Com o passar do tempo você aprende a pegar certas nuances na leitura. Entretanto, naquele tempo eu perdi muita coisa porque eu só tinha ânsia de ler o livro, eu só tinha pressa para terminar a obra e tentar admirar os professores que eu admirava na faculdade. Mas, em direto ao ponto, você sabe que nós temos uma cultura que chamamos ela de cultura ocidental, né? Vamos dizer que temos uma rival, que é a oriental. Galera, houve mais de 2.000 culturas do mundo e cada uma delas produz seu conjunto de crenças, valores, ideias, certo? A forma como você reagia às situações do cotidiano, como você respondia às coisas de forma ética. E nenhuma delas, de fato, certo, nem de longe, supera a cultura ocidental. A cultura ocidental é responsável por vencer a escravidão, certo? Mesmo que tenha abarcado a escravidão em algum período dela, né? Mas venceu a escravidão, lutou por minorias, criou a noção de direitos humanos, o conjunto democrático, né? Tudo isso vem de um tripé cultural feito pela herança que nos deixou Roma com sua legislatura, né? O direito, com a cultura da filosofia grega e também com a cultura da fé e da moralidade judaico-cristã. A obra que eu indico para vocês, que vai abordar essa herança ocidental, é O Lado Certo da História, de Ben Shapiro. Galera, ele não vai abordar a herança romana, certo? Vai abordar simplesmente Jerusalém, a cultura judaico-cristã, e Atenas, a cultura grega. Mas a obra dele é incrível. Ben Shapiro é um cara, é um debatedor profissional, ele é judeu, ortodoxo, norte-americano, e o podcast dele lá nos Estados Unidos é o mais ouvido, certo? Da galera lá. Ele é um debatedor incrível, com capacidade de argumentação, retórica, de pensamentos rápidos, que eu admiro muito. Ele debate com grandes celebridades intelectuais do conjunto norte-americano. Você vai encontrar os vídeos dele no YouTube. E assim, cá pra mim ele massacra os caras, né? Ele debate muito bem, é muito polêmico. Ele entra nas faculdades mais hostis e lá dentro ele debate, ele é expulso de lá. É um cara incrível, certo? No sentido de levar o debate. As ideias dele eu acho elas totalmente saudáveis, né? As que eu conheci até agora, e especialmente através dos vídeos dele no YouTube e da obra dele. Galera, mas o lado certo da história, a obra dele, vai mostrar para você que nossa cultura ocidental ela é uma herança da Grécia, certo? De Jerusalém, de Atenas e Jerusalém, cultura judaico-cristã e cultura grega. E essa herança está sendo estrangulada aí por qualquer outro conjunto de valores que está tentando salopar, certo? Esse lugar que a cultura ocidental conseguiu e vai colocar alguma coisa no lugar, né? E esse alguma coisa é o que nos dá medo, porque historicamente isso sempre fez um estrago. O horizonte do que a gente vê não é uma coisa tão interessante e a cultura ocidental, por mais que ela tenha críticas e ele aborda essas críticas, ele mostra as reformulações que o processo histórico trouxe para a cultura ocidental e as coisas boas que ela trouxe e estão entre nós ainda hoje. E ele convoca você para falar a verdade, o livro ele é um convite, né? Ele é uma intimação militar, por assim dizer. Ele convoca você a defender a cultura judaico-cristã grega, certo? Romana, a cultura ocidental, que nós temos, nossa civilização montou e que ela fez tanto bem. Nunca no mundo tivemos menos fome do que hoje, né? Nunca no mundo tivemos tanta tecnologia, avanço racional e praticamente benesses sociais como hoje tivemos. E essas conquistas, enganchou agora, essas conquistas, elas estão do lado ocidental da história, certo? E para boa parte daquele que o Oriente teve, ele também copiou muito do Ocidente. E logicamente o Ocidente copiou em alguma medida algo do Oriente também, mas o conjunto da obra, certo? Que fez bem à humanidade, ela está do lado ocidental.
é o lado certo da história, é uma cultura que fez muito bem. Ele convida você, que gosta de uma visão conservadora da cultura, você que gosta de entender certo, o processo histórico, gosta de participar de debates, que gosta de entender como a cultura ocidental ela fez bem, troca uma ideia com as pessoas aí, está na faculdade e você vai sofrer muita represália na faculdade se tentar defender a cultura ocidental. Certo? Você vai ver teses de graduações, TCC, né, mestrado, doutorados contra a cultura ocidental. E ela tem que ser defendida, porque ela está sendo morta, está ficando praticamente escanteada, marginalizada, e o que vem a ser colocado no lugar dela não é bom. Certo? Não é bom. Então, fica aqui a dica de leitura para vocês. Adquiram uma obra aí, certo? O Lado Certo da História, Ben Shapiro, subtítulo Como a Razão e o Propósito Moral, certo? Grécia e o judaísmo e o cristianismo, né? Atenas e Jerusalém, tornaram o Ocidente grande. Você vai ver aí que ele vai fazer um transcorrer, certo? Desde essa linha histórica, explicando as evoluções e as reformulações que a cultura ocidental teve, como ela chegou a ser o que ela é hoje. Você vai ver o iluminismo, certo? Os principais filósofos, Emmanuel Kant, Descartes aí, todos eles contribuindo para montar a cultura ocidental como temos hoje e também para ela prosseguir em uma construção saudável. Então, galera, essa aqui é a dica de leitura que eu trago para vocês. É uma obra incrível, certo? Adquiram ela aí, O Lado Certo da História, de Ben Shapiro. Valeu, galera. Um abraço aí. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.